Hoje talvez o penúltimo dia que nós vamos falar sobre o segredo da prosperidade bíblica, o povo judeu. Por que prosperidade bíblica? Existe uma prosperidade apregoada por aí, que não é a prosperidade bíblica, é a falsa prosperidade, aquela que refere-se somente aos bens materiais. A prosperidade que nós estamos falando aqui, eu volto a frisar, é qualidade de vida, é ser bem-sucedido. Como diz o Salmo 1, Josué 1, 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes. Medita no livro da lei, dia e noite, para fazer tudo o que ali está escrito. Só assim, então, prosperará o teu caminho. Prosperidade, ir bem em tudo. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e não receia, não resseca quando vem o calor. As suas folhas não deixam de ficar verdes, e dá fruto. E tudo o que ele fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha só, então nós vemos por aí que a prosperidade é bíblica, mas a prosperidade bíblica, essa falsa prosperidade que apregam por aí, dizendo assim, olha, se você não tem bastante dinheiro, se você não tem aquele excelente salário, você não tem fé, você não é abençoado, ou então você está em pecado. Mentira. Existem pessoas que são prósperas ganhando um salário mínimo, e outros ganhando muito mais, não são prósperos. Há o ditado que diz que há pessoas que são tão pobres, que só têm dinheiro. Então ter dinheiro não significa a verdadeira prosperidade. A verdadeira e bíblica prosperidade que nós estamos falando aqui, refere-se à qualidade de vida, excelência, ir bem em tudo, ser bem-sucedido, ter bom êxito. E quanto a isso, o povo judeu tem muitas lições para nós. Não só o povo como uma nação, mas pessoas dentro desta nação, pessoas que marcaram época nas histórias tanto bíblica como secular, conforme nós já falamos aqui, que 60% dos prêmios Nobel são de judeus. A população judeu é 0,1% do mundo, mas representa 10 a 20% de toda a população milionária e bilionária do mundo. Nós poderíamos aqui citar vários exemplos, principalmente da nossa nação, mas o tempo não nos sobraria. Vamos falar então hoje sobre mais um princípio. Na primeira semana nós falamos sobre o primeiro princípio. Vamos ver se a memória de vocês está bem afiada. Qual foi o primeiro princípio que nós falamos na primeira semana? Excelência. Se você fizer tudo com excelência, tudo da melhor forma, tudo com qualidade, você garante o bom êxito, a prosperidade. Depois, na segunda semana, nós falamos sobre a meditação na palavra, exatamente como diz o Salmo 1, Josué 1, que é condição sine qua non, ou condição essencial, condição básica para prosperarmos. Meditação na palavra, e não só meditação, mas fazermos tudo quanto está escrito e ordenado na palavra. Amém? Só assim podemos fazer prosperar nosso caminho. Esses dois pontos, excelência e palavra, é como se fosse a base, o alicerce da casa que nós estamos levantando. Aí semana passada, que foi a terceira semana, nós falamos sobre as colunas dessa construção,
dessa edificação. E como coluna, vamos ver se nós lembramos os 4 pontos que nós falamos. Quem lembra do primeiro? Conhecimento, sim. É importante adquirir o conhecimento. E depois? Obediência, falamos sobre a obediência. Depois? Conselhos. Lembra que nós citamos sempre os versículos de Provérbios? Na multidão dos conselheiros há a sabedoria. Está a sabedoria. Quanto mais nós pedimos conselhos e com pessoas certas, mais nós vamos alcançar bom êxito. Depois nós falamos sobre a repreensão. Lembra-se? Repreensão. Que é sábio aquele que ouve a repreensão. Correto? São esses os pontos? Faltou algum? Não. Beleza. Então hoje vamos fechar as paredes. As paredes dessa construção. Para tanto, Provérbios 21, 20. Eu não sei se está localizado aí já. Provérbios 21, 20. O que diz o texto da palavra de Deus? Não, 20, Provérbios 21, 20. Anda mais um capítulo para frente, 21, 20. Eu vou ler isso. Aí. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vamos ler juntos comigo para a gente gravar esse texto de Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vamos orar? Senhor nosso Deus, com base na Tua palavra, nós queremos nessa noite, Pai, aprendermos e meditarmos os segredos para sermos bem-sucedidos, termos bom êxito em tudo, Senhor. Deus, orienta-nos e que possamos não somente captarmos, recebermos a Tua palavra, mas colocar em prática no nosso coração. Para tanto, tira da nossa vida, remove do nosso coração tudo quanto for barreira. Tira também desse ambiente tudo quanto for barreira para entendermos Tua palavra, qualquer influência externa. E assim, Pai, que possamos sair daqui edificados e abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que nós lemos em Provérbios, aliás, Provérbios é um livro de sabedoria, muita sabedoria. Todos os versículos que nós lemos nesse tema, prosperidade bíblica do povo judeu, são no livro de Provérbios. E esse também não poderia deixar de ser. Então, Provérbios 21, 20 está escrito: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Baseado nisso, eu faço uma pergunta: é certo ou errado armazenar comida? Depende do tempo. Você não vai armazenar comida para 1 ano, 2 anos, porque senão você acaba perdendo, né? Cria bicho, vai apodrecer, não é isso? Mas vamos supor que você tenha condição, esse mês você comprou um pouquinho a mais na sua compra. Você vai gastar toda essa compra que você fez para 2 meses em 1 semana? Não, seria desperdício. Eu vou comer tudo
porque tem bastante. Não, se você comprou comida para 2 meses, deixa essa comida armazenada para 2 meses. Se você souber de alguém que está precisando também, você vai também usar da generosidade e vai também doar. Mas não doe tudo. Deixe uma reserva para você. Porque é sábio. Amém? Amém ou não amém? Você falou, olha, eu tenho bastante, dá para 2 meses, eu vou doar tudo. Não, querido, faça um plano. Olha, eu tenho X, dá para 2 meses. Eu vou reservar para mim o que dá para 1 mês, para 2 meses. O excedente eu vou doar. Meu plano é 2 meses. Então, o que passar de 2 meses eu dou. Nós não falamos, falar nisso, nós não falamos de um ponto que nós mencionamos semana passada. O 4º ponto era com relação ao excedente. Muitas vezes, Deus permite que nós recebemos algo que está excedendo o excedente que é para nós doarmos. A generosidade. Lembra que nós falamos da generosidade? Eu não mencionei aqui numa das 4 colunas. Tá? Então, como a obediência nós já tínhamos falado no princípio da meditação na palavra, que envolve obediência, então, aí você corrija que uma das 4 colunas é a generosidade. É você dar, não aquilo que vai te fazer falta, mas aquilo que está excedendo. Não tem aquele ditado famoso? Não adianta descobrir um santo para cobrir outro. Mais ou menos assim, né? Então, só aquilo que não vai te fazer falta. Porque se você deixar fazer falta para você, você não está sendo um bom administrador. Então, nas 4 colunas você coloque ali o princípio da generosidade, de ouvir os conselhos, de aceitar a repreensão, e o outro qual? Nas colunas. A excelência e a palavra foram a base. E as colunas? Conhecimento. Isso. Conhecimento, reter a compreensão, receber a repreensão, conselhos e a generosidade. E agora, queridos, então, vem essa parte sobre administração. Nós sabemos, isso aqui, queridos, é saber administrar os recursos. Vamos falar de uma pessoa, lá no Antigo Testamento, que foi especialista nisso, e que através dele aplicar esta regra, uma nação inteira e muitas outras nações foram salvas da fome. E a nação a qual esse judeu estava vivendo, e foi dado a ele a oportunidade de aplicar esse princípio, a nação se tornou a mais próspera do mundo naquela época. Vocês sabem de quem nós estamos falando? José. Não José do Egito, mas José no Egito. Abra comigo a Bíblia. E é um texto longo, nós vamos acompanhar aí pelo projetor. Gênesis 41. Vamos acompanhar aqui para ficar bem entendido, para que nós possamos entender bem a história. Vou ler com bastante calma, tranquilidade, para a gente entender, tá bom? Gênesis 41, diz assim: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Quem era esse faraó? O faraó, que era o governador
do Egito, na época de José. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo. O rio Nilo, para quem não sabe, é o principal meio de subsistência do povo do Egito. É através desse rio que as suas margens são irrigadas, eles conseguem o plantio de cereais. Muito bem. Faraó estava então, volta lá um pouquinho, só para a gente relembrar. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Então o faraó tem um sonho, que ele está em pé, no sonho ele está em pé junto a esse rio Nilo, e o que acontece? Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Então o faraó estava ali, no sonho dele, ele estava na beira do rio Nilo, e ele vê saindo do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Pois bem, depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Depois, então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Que sonho, hein? E agora? Se você tivesse um sonho desse, o que você ia entender? Nada, né? Hoje você entenderia, mas naquele tempo o faraó ficou, meu Deus, que sonho é esse? Aí prossegue. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Então o faraó tem mais um sonho na mesma noite, em que 7 espigas de trigo, saindo do mesmo pé, eram boas, graúdas, grandes. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. Então ele sonhou 7 espigas boas, graúdas, e depois mais 7 espigas mirradas, ressequidas. Vamos lá então. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. E que sonho? Sonhar com 7 espigas magras, ressequidas, comendo, engolindo outras 7 espigas boas, graúdas, formosas. Vamos lá então. Pela manhã, perturbado, e não era para menos, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Também, quem interpretar um sonho desse? Prossiga, por favor. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro de minhas faltas. O faraó tinha um copeiro, chefe dos copeiros, dos servidores, que quando ele ficou sabendo que o faraó estava encucado com esse sonho, disse, olha, hoje eu me lembrei de uma falta minha. Qual foi? Aí ele contou para o faraó, qual foi a falta, a falha dele, desse copeiro. Certa vez, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Aí ele prossegue contando aí o que aconteceu. 11. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Olha só, José na prisão, usando a excelência, até mesmo naquelas condições. Ele tinha um dom.
E ele usou esse dom de forma excelente, interpretando para os seus colegas de prisão o que queria dizer aquele sonho que os dois tiveram, o padeiro e o copeiro. Vamos lá então. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Não teve a mesma sorte. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Olha só, queridos, as oportunidades quando surgem. José estava na prisão, usou de excelência, usou o dom dele de uma forma excelente, para interpretar o sonho dos seus colegas de prisão, e isso foi uma porta aberta. Ele deixou uma porta aberta para sair daquela prisão, que foi esse ato dele. Porque ele pediu para o copeiro, quando ele saísse dali, se lembrar dele. Mas passaram-se 2 anos, e o copeiro não se lembrou dele. Só agora, nesse episódio do sonho de Faraó, que o copeiro lembrou: ai, Senhor, eu quero confessar uma falta minha. Estávamos lá um dia na cadeia, na prisão, eu e o padeiro tivemos um sonho, e lá tinha um camarada chamado José, que ele interpretou nosso sonho, e deu certinho conforme ele interpretou. Aí o faraó falou: chama esse camarada aí com certeza vai saber interpretar meu sonho, ele é especialista nisso, ele faz com excelência. Aí chamaram José, se preparou, se barbeou, trocou de roupa. Vocês sabiam que é daí que vem a doutrina de algumas igrejas? Que o cristão não pode usar barba? Para algumas denominações, né? Eu sou um cara desviado, porque eu uso barba. Porque vem daí, olha só o costume. Porque José se barbeou para apresentar-se diante de Faraó, então é doutrina, que todo varão deve se barbear. Não pode usar barba. Olha como nascem as doutrinas. Bom, muito bem, vamos lá. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha, você pode pensar que ninguém está te vendo, que você está esquecido, que ninguém está percebendo o seu talento, mas mesmo lá escondido num calabouço, escondido numa prisão, José estava sendo visto. A fama de José correu e chegou até onde deveria chegar, até o faraó. Não importa. Hoje você pensar, ninguém conhece meu talento, meu dom. José estava escondido na prisão, mas usou o talento dele ali, diante de 2 pessoas, e isso chegou diante do faraó. Olha a oportunidade. E quando chegou a oportunidade, ele não perdeu. Vamos lá então, 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha só, José não deixou de dar a glória a Deus. Ele poderia se gabar diante do faraó: faraó, sim, eu tenho habilidade nisso, eu sou o cara, eu sou bom. Mas ele foi humilde e disse, tributou toda a glória a Deus: olha, isso não depende de mim não, mas é Deus que dará uma resposta favorável. Vamos lá, 17. Então o faraó contou o sonho a José. Eu sonhei que estava em pé à beira do Nilo. Aí o sonho. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. Depois, as vacas magras e feias
Comeram as 7 vacas gordas que haviam aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Quantos magos sábios tinham no reino? E ninguém foi capaz de entender esse sonho, interpretá-lo. Aí José estava com a faca e o queijo na mão, com toda a oportunidade. Então, Deus usou ele e ele começou a explicar para o faraó o significado. Ele disse: olha, o faraó teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Porque é interessante, né? Os sonhos nossos muitas vezes em códigos que nós não entendemos. Eu não sei porquê, mas a gente sonha muitas coisas em códigos, né? E aí precisa interpretar. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. 27. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Deixa aí um pouquinho. Queridos, olha, eu não sei por que Deus permitiu tudo isso acontecer lá no Egito. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Eu vou dar minha opinião. Minha opinião, posso estar errado. Mas eu creio que Deus fez tudo isso por causa de um homem. Posso estar errado. Mas Deus, Ele queria tanto estabelecer o propósito dele na vida de José, que Ele permitiu essa situação para que José fosse colocado no lugar que lhe caberia. E assim ele pudesse abençoar toda a nação do Egito e todas as nações do mundo. Porque José era descendente de Abraão, José era filho de Jacó, correto? Que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Me ajude aí. Bisneto de Abraão? Abraão, Isaac, Jacó, José. Bisneto? Abraão, filho de Isaac, filho de Abraão. Jacó era neto de Abraão. E José? Bisneto.
que Deus prometeu a Jacó? Olha, eu abençoarei a ti e a tua descendência. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abençoarei todas as nações da terra através de ti. Então deixa um propósito. E ali ele já começou a cumprir esse propósito, fazendo com que um judeu abençoasse todo mundo. Então ele permitiu essa situação de abundância e depois de escassez. Tudo isso para abençoar um homem, colocar ele na posição que Deus queria e assim cumprir o propósito dele para a nação de Israel. Que viemos, estava em formação ainda. Muito bem. Olha, este princípio aí é o princípio da reserva, que nós falamos em Provérbios 20 e 21. É o princípio da reserva. Você está no período da vaca gorda, está num período bom, não gaste tudo. Separe uma parte. E o conselho de José para nós é 1/5, 20%. Você faz orçamento familiar? Que às vezes tem pessoa que está ganhando um salário mínimo e dá para pagar as continhas dela. Aí o salário dela dobra para 2 salários mínimos. Ela gasta tudo. Ora, se ela passar com um salário mínimo, será que de 2 não dá para guardar um pouquinho? Dá, né? Dá. Às vezes era um só que trabalhava na casa. Era um salário, gastava-se tudo. Aí passa a ser 2 salários na casa. Continua gastando tudo? E a reserva? Você não precisa reservar 50%. Você não precisa reservar 70%. 20%. Vou dar um exemplo. Pessoa ganha R$2.000. Olha como se faz um orçamento familiar. R$2.000. A primeira parte que se tira desses 2.000 qual é? Muito bem, vocês estão inteirados no assunto. O dízimo. O dízimo é quanto? 10%. 10% de 2.000 é? R$200. Tá. A outra parte que você vai separar depois do dízimo, qual é? A reserva. Separe no começo, se você deixar para o fim não vai sobrar. Separe a reserva. Quanto que é a reserva? 20%. 1/5. 20% de 2.000 dá quanto? 400. Então já separa aqueles 400, guarda. Preferência num banco. Preferência uma conta programada que você não possa retirar a qualquer tempo. Aplique 20%, tá? Que é R$400. Sobrou quanto? De 2.000 sobrou? 1.600, é isso? Não, tirou primeiro o dízimo, 10%, depois, tá vendo como que é? Vem assim. Ó. Então, ó, primeiro... Não. É do bruto, sempre do bruto, do 2.000, por isso que vocês erraram na conta agora. É do bruto, então sobrou R$1.600, R$1.400. R$1.400. Agora sim, esses 1.400 você vai gastar à vontade, mas com sabedoria. Paga as contas, paga o mercadinho, a cadernetinha lá da padaria. Alguém compra em caderneta ainda hoje? Não tem mais a continha de caderneta lá da vendinha? Para que você vai pagar para você ter um bom nome, continuar? O bom nome, nós não falamos... Bom nome, Então era bom nome, ouvir conselhos, guardar a repreensão e a generosidade, nós misturamos alguma coisa aí, tá? Então corrija aí. Então, paga suas dívidas, paga água, luz para não ser cortado, né?
Alimentação, importante. Aí você vai comprar alimento. De preferência para ter uma reserva já para o mês seguinte, porque alguma coisa pode acontecer e você ficar sem poder comprar no dia seguinte. Então já reserva para 2 meses, se puder. Tá? Roupa, não esqueça as suas dívidas básicas. Aluguel, se você paga aluguel, prestação da casa, condomínio, tá? Você vai tirar tudo aí desses R$1.400. Dá? Hã? Que país é esse, né? Estamos no país das maravilhas. Que país é esse que com 1.000 quase você fez tudo isso? Mas lembre-se, tudo isso é hipotético, tá? Eu estou dando uma hipótese, não é? Então, queridos, agora eu faço uma pergunta. Se você fez exatamente como Deus está orientando, separando primeiro o dízimo, em seguida a reserva, como o princípio de José, será que o restante vai dar para pagar todas as contas, dívidas e despesa? Estou vendo algumas pessoas balançar a cabeça assim que não. Aí, palmas! Vocês estão esquecendo o princípio da multiplicação? O que fez a viúva de Sarepta? A viúva da fornalha. Ela só tinha um bocadinho de farinha, de azeite. Abençoou o profeta, fez conforme o profeta orientou. Faltou para ela? Pagou todas as despesas dela, viveu daquele punhado de farinha e de azeite, alimentou ela, alimentou os filhos, até que houve comida suficiente para eles poderem comprar. Gente, não esqueça, nosso Deus é Deus de milagres. Você pode falar, pastor, esse orçamento aí é ilusório, é uma fantasia, uma ilusão. Acredite, aquele restante que sobra, Deus multiplica. Vocês esqueceram que há um versículo bíblico que diz que o pouco com Deus é muito? O que diz Provérbios 3? Vamos ver Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, que a gente sempre lê, mas poucos prestam atenção. Olha só, Provérbios capítulo 3, os versículos 9 e 10. Olha só o que diz, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, as primícias de todas as suas plantações. Que naquele tempo a pessoa recebia muitas vezes em forma de alimento. A cultura do povo judeu naquele tempo era uma cultura rurícola. Eles plantavam, colhiam, criavam gados, viviam da terra. Então, aqui está um princípio. Dê a Deus seus primeiros frutos, os primeiros frutos da tua plantação. Aí, consequência disso, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Malaquias 3,10. O que diz Malaquias 3,10? Malaquias 3,10 diz assim: tragam o dízimo, ou a 10ª parte, de todo, trazei o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimentos em minha casa, provisão. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, ponham-me à prova, e vejam,
se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que nós não somos mais abençoados nos dias de hoje? Nós damos mais ouvidos aos profetas e sábios, entre aspas, da internet, do que a palavra de Deus. Hoje em dia tem sábios para todos os gostos na internet, pessoas entendidas de todos os assuntos. Aí eles querem entender do que eles não entendem. Eles pegam esse texto aqui e dizem, isto aqui está no Antigo Testamento, não vale para os dias de hoje. Ora, então é melhor a gente jogar fora todo o Antigo Testamento. Aí ele vem e fala para ele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo está onde? Está no Novo ou no Antigo Testamento? Quer dizer que quando é conveniente para mim, o Velho Testamento serve. Quando não é, não serve. Não é mesmo? Não é mesmo? Aí a gente dá o ouvido para esses camaradas, que na maioria da parte são avarentos, mesquinhos, e a gente os toma como mestres. Só que a gente não vai ver que a vida deles está toda arrebentada. A vida deles está toda arruinada. E eles continuam ensinando essas coisas. Gente, abra Mateus 23, 23. O que está escrito? Mateus 23. Coloca aí para nós. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Quem são aquelas? Lá em cima. O dízimo, as ofertas. Jesus está falando, façam isso, pratiquem a justiça, a misericórdia e a fidelidade, mas não esqueça também daqueles outros princípios. Como que começou a prosperidade de Abraão? Fidelidade. Fale um princípio de fidelidade na vida de Abraão. Quando que ele foi fiel? Obedeceu ao Senhor, oferecendo o filho dele, Isaque. Saiu da guerra? Saiu da parentela. Lembra daquele episódio que ele voltou de uma guerra e dos despojos ele deu todo o dízimo para quem? Melquisedeque. Ali começou a prosperidade na vida de Abraão. E na vida de Jacó? Ele saiu da casa dele lá, fugitivo, mão na frente e outra atrás. Ele tinha o que ele tinha na vida? Um travesseiro de pedra. Aí quando ele foi encontrar com o irmão dele, Esaú, lembra que eu preguei um tempo atrás? Ele veio com uma comitiva, vários camelos carregados de tantos bens, tantas riquezas, deu aquele presentão para o irmão. Como começou a prosperidade na vida dele? Através de um voto que ele fez em Betel. Lembra que ele teve aquele sonho dos anjos descendo, subindo sobre uma escada? Ali ele fez um voto ao Senhor. Senhor, vou fazer um voto contigo. Hoje eu só tenho um travesseiro de pedra. Se tu me abençoares, me der pão para comer, fazer com que eu seja bem sucedido em toda a minha jornada, me proteger dos meus inimigos, eu te darei o dízimo de tudo o que me deres.
Ele fez esse voto? E ele foi abençoado ou não? Foi, porque o resultado vocês veem aí no encontro dele com Esaú. Agora eu pergunto, para aqueles que dizem que o dízimo é da lei, Abraão, Isaac, Jacó, foram do tempo da lei ou antes? Antes. Então, dízimo não é da lei. Para aqueles que dizem que o dízimo é do Antigo Testamento, está aí, Jesus ratificou isso no Novo Testamento. Poderia falar outros argumentos, mas está bom. Só para os irmãos terem uma ideia, que não vale a pena você seguir os conselhos desses lascados da internet, estão com a vida lascada, mas dão de mestre. E o assunto dízimo é o mais debatido e controvertido em toda a internet. É o assunto que mais dá pano para manga. Aí eles vêm com aqueles argumentos. O dízimo é para enriquecer os pastores, seus trouxas. Eu sou pastor há 33 anos, gente, não enriqueci até hoje, nem nunca vou enriquecer. Meu carro é um Fusca 68, da minha esposa é um Siena de 20 anos. De quebra ainda tem um cortezinho aí de reserva, que é um carro também já chegando lá, mais de 15 anos. Eu nunca tive carro do ano em todos os meus 58 anos. Nunca. A primeira propriedade que eu vim adquirir foi agora, depois dos quase aos 50 anos. Então aí uma prova, né? Que não é todo pastor que enriquece, não. Existem pastores e pastores. Tá? Agora, e se fosse para o pastor enriquecer, seria problema seu ou não? Não. A sua parte é dar. Se o pastor, para quem você está entregando, está fazendo mau uso, você deixa de ser abençoado ou não? Não, você é abençoado, porque você foi fiel ao Senhor. Quem vai acertar a conta com Deus é o pastor que está fazendo mau uso. Correto? Então você não tem nada a perder. Agora outra coisa que eu digo, que eu sempre digo em todos esses anos de ministério, que serviu para a minha vida, serve para a minha vida, e quem utiliza esse princípio também é abençoado. Gravem isso. Ninguém pode ser mais generoso do que Deus. Vamos repetir junto? Ninguém pode ser mais generoso do que Deus. Isso é verdade ou não é? Existe alguém que pode ser mais generoso do que Deus? Então você não pode ser mais generoso do que Ele. Não é verdade? Você acha que Ele vai te dar menos do que você está dando a Ele? Você acha? Se Ele te der menos, é porque você é mais generoso do que Ele. Então, queridos, eu só entrei nesse assunto, eu nem ia falar do dízimo hoje, mas eu só entrei nesse assunto por causa da questão aí do orçamento, que eu fiz a pergunta. E aí, gente, de 2.000, tirou 10% do dízimo, 20% da reserva, sobrou 1.400. Com isso vai dar para você pagar todas as despesas, todas as dívidas do mês? Suprir todas as necessidades? Eu vi que alguns fizeram assim, não. Então eu falei, eu preciso voltar a lembrar esse princípio. Que Deus é poderoso para suprir-nos muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos, segundo as suas riquezas. Mateus 23, 23. Não, não é obrigado mesmo. É. Cumpriu a lei e para mostrar que nós éramos incapazes de cumprir a lei. Ele cumpriu. Ele cumpriu para mostrar que nós somos incapazes. Né? Está aí a prova. Né? Está aí,
Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Não é que hoje você não precise dar. Não é que hoje não é obrigatório. Nunca foi obrigatório mesmo. É de coração. E aqueles que dão são abençoados. Os que não dão, muito. Você conhece, né, pessoa assim? Ó, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho 33 anos de ministério, desde a minha ordenação. 33. Nesses 33 anos, as pessoas mais bem-sucedidas, prósperas que eu conheci, em todos os ministérios que eu passei, são dizimistas. E o contrário também é verdade. As pessoas que sempre passaram dificuldade todo mundo passa, mas as pessoas que sempre, constantemente, necessitaram de ajuda, outros recursos, que estiveram sempre em situações difíceis, eram os não dizimistas. Ah, pastor, mas o que eu ganho é tão pouco, que diferença faz? Não importa. Ganhou R$10, tira o dízimo, é R$1. Ganhou R$1, tira o dízimo, é 10, é questão de fidelidade. E aí a Bíblia te autoriza, faça a prova de mim. Faça essa prova de mim. Nem para encerrar, tem história do sujeito, aí não deu tempo da gente prosseguir aí no que aconteceu depois. Mas depois, no próximo culto, a gente continua, se Deus quiser. Aí tem a história do sujeito, que era fiel no pouco. Quando ele ganhava R$2.000, ele tirava o dízimo de tudo. E Deus foi abençoando. Chegou uma hora que ele estava ganhando R$10.000. Aí quando ele olhou para aquela quantia que veio às mãos dele, R$10.000, primeiro mês que ele ganhou 10.000, ele falou, 10% de 10.000 é R$1.000. É muita coisa, eu vou tirar R$1.000 por dia, é muito. É muito. Quando era 2.000 era mais fácil, tirava 200, beleza, mas agora de 10.000 tirar 1.000, é muito dinheiro de dízimo. Aí ele foi falar com o pastor, né? Aí o pastor sabe onde tem um jeito de resolver esse problema. Vamos orar para Deus voltar o seu salário a 2.000. Aí você não vai ter mais dificuldade. Não, pastor, deixa assim, tá bom. Pô, se dá para passar com 2, não dá para passar com 10 agora? Mas aí a pessoa cresce o olho e fala, não, R$1.000 dá para comprar isso, dá para comprar aquilo, e eu vou dar de oferta, eu vou dar de dízimo? Não, está fora. Tudo é questão de fidelidade.